Olá, sejam muito bem-vindos à segunda parte desse testemunho glorioso de Deus na minha vida. No último vídeo, eu terminei na parte em que Deus nos fez a promessa de que iríamos gerar 2 filhos para confundir a medicina. E essa promessa nos foi feita no dia 1º de julho de 2003. Essa data nunca sairá da minha mente e do meu coração, porque foi algo muito impactante na minha vida. Eu tinha aceitado Jesus em 2002 e em 2003 já recebi uma promessa de um grande milagre na minha vida. Eu ainda estava engatinhando no Evangelho, eu ainda estava aprendendo sobre as maravilhas de Deus e já recebi logo uma promessa, um boom sobre milagres, sobre promessas, sobre espera, sobre realização realmente de milagres, sobre como viver debaixo de uma promessa. E como eu disse para vocês, a data era 1º de julho de 2003 e quando nós recebemos essa promessa, eu já achei que no mês seguinte eu estava grávida. Já comecei a fazer muitos planos, muitos. Eu já comprei roupinha, eu encomendei toalha. O nome do nosso filho seria Caio Alexander, porque eu gostava muito desse nome, Caio, e Alexander para botar o nome do pai, né? E já tinha nome, a cor que eu queria, enfim, tudo programado. Até que passou-se 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano e nada acontecia. E a gente pensando, meu Deus, eu não sabia o que era esperar a promessa. Para mim, Deus falou, pum, aconteceu. E eu comecei a aprender ao longo desse tempo o que é esperar em Deus, o que é aguardar com paciência no Senhor, o que é esperar de forma verdadeira naquilo que Deus te prometeu. E 1 ano se passou, 2 anos se passaram, 3 anos se passaram, 5 anos se passaram e a promessa não se cumpria. E eu confesso, irmãos, que ao longo desse tempo, eu não vou dizer para vocês que eu passei por essa espera sempre sorrindo. Eu não vou enganar a vocês dizendo que eu estava sempre alegre. Não, existiam momentos que eram muito difíceis para mim, principalmente no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Era um momento onde a gente se sentia muito para baixo. Mas a nossa igreja nunca deixou a gente passar por esse momento sozinho. A nossa igreja, eles homenageavam as mães e os pais e eles criaram uma homenagem para os pais da promessa, para aqueles que estavam esperando em Deus. E a partir do momento que Deus disse que eu seria mãe e que meu esposo seria pai, nós já éramos considerados pai e mãe. E a igreja teve uma sensibilidade tão grande em relação a isso, que eles nos abraçavam naqueles dias. E o mesmo presente que a mãe ganhava, eu ganhava também. O mesmo presente que o pai ganhava, o meu esposo ganhava também. Eles escolhiam uma criança para vir nos presentear, simbolizando, treinando. Eles diziam que era um treinamento para quando o nosso filho chegasse. Gente, eu achei isso incrível. É assim que nós devemos ser, sensíveis à voz do Espírito Santo, para percebermos a dor do próximo. O que nós podemos fazer para amenizar um pouco a dor do nosso irmão. E ali nós esperamos, irmãos. Eu chorava, eu sofria, era um dia para mim devastador. Mas sempre Deus renovando a minha esperança, a nossa fé. E eu me lembro que teve um dia que eu tinha uma caixa com muitas coisinhas ali dentro que eu estava comprando aos poucos. E tudo de menino, porque Deus me disse que seria um menino primeiro. E ali eu peguei um dia aquela caixa e eu falei para meu esposo, eu não quero mais. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores e isso está doendo demais em mim. E eu peguei aquela caixa e joguei fora. Foi, irmãos, joguei fora.
E meu esposo foi depois escondido, foi lá fora, pegou a caixa, escondeu em cima do armário e disse para mim que nós deveríamos continuar esperando em Deus. 7 anos se passaram, 8 anos se passaram, 10 anos se passaram. 10 anos esperando. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês com muito orgulho, com muita honra, de que nesses 10 anos nós nunca saímos da presença de Deus por esperar pela promessa. Nós nunca blasfemamos, nunca murmuramos. Choramos muito, 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 mas nunca questionamos a Deus e nunca dissemos, Senhor, o Senhor mentiu para nós. Jamais, jamais. E houve um mês em que as minhas regras atrasaram por volta de alguns dias, 15 dias. Eu tinha um fluxo muito irregular até hoje. E eu achava que eu estava grávida e eu já imaginava o culto de ações de graça que eu ia dar. E eu ministrando louvor, que eu era líder do Ministério de Louvor, as regras desciam ali com o microfone na mão. E eu falava, Senhor, o que tu queres de mim? E ali eu chorava demasiadamente, mas sentindo a presença de Deus e não deixava de fazer aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Eu não largava o louvor no meio, eu não me entristecia, não, eu continuava adorando ao Senhor. E eu cheguei no momento, 10 anos depois, eu falei para meu esposo assim, amor, vamos esquecer esse negócio de filho. A gente está muito focado nisso. Vamos viajar. Vamos fazer uma viagem para Natal. Eu entrei no site da companhia aérea. Entrei em contato. Já íamos passar 10 dias no Rio Grande do Norte, em Natal, que sempre foi meu sonho conhecer. E eu falei para meu esposo, amor, olha, vamos esperar o cartão fechar. Tem disso, né? E nós vamos fechar esse pacote. Faltavam 3 dias para o cartão fechar. E eu já conversei com a moça da agência de viagens e daqui a 3 dias, quando o cartão fechar, nós vamos até o estabelecimento para a gente poder fechar a viagem, vamos viajar, tinha entrar de férias. Então tá ótimo. Meu esposo concordou comigo, meu esposo, então tá bom. E ali, antes de eu viajar, eu tinha uma consulta marcada, porque todo ano eu faço, né, os exames que toda mulher deve fazer. Preventivo, ultrassonografia transvaginal, eu sempre fazia isso. Até hoje eu faço. E ali eu fui fazer o meu exame de rotina, no dia 8 de outubro de 2013. Fui fazer meu exame de rotina. E quando eu cheguei lá, a médica perguntou por que eu estava fazendo aquele exame. Aí eu falei assim, doutora, é rotina, eu tenho sentido muita cólica, a médica está desconfiada de mioma, coisa e tal, minha regra vem, mas depois veio mês passado, mas eu estou sentindo muita cólica e ela está querendo entender o que é. E aí a médica começou a fazer o exame. E quando a médica começou a fazer o exame, ela tirou o exame, o aparelho. E ela falou assim, você está tentando engravidar? Aí eu falei, doutora, se eu for te contar sobre essa minha experiência, a senhora vai ter que cancelar os seus pacientes todinho da parte da tarde, porque lá vem história para contar. Aí eu falei assim, não tô não. Aí ela falou assim, tá, porque eu ia te falar que se você estivesse tentando, que era para você parar, porque você já conseguiu. Igreja, ela falou, se você estiver tentando engravidar, pode parar, porque você já conseguiu. E ali a minha mente voou tão longe que eu pensei que ela estivesse falando, tenha fé, você já conseguiu. Aí eu falei para ela assim, em nome de Jesus, eu vou conseguir sim. Aí ela, você não tá entendendo, você quer ouvir o coraçãozinho do neném? E botou o coração para bater. Gente, naquele momento, eu ouvi aquelas batidas e com o roupão que eu tava, eu saí da cama, da maca e dobrei o meu joelho e comecei a chorar e agradecer a Deus. E a médica levantou assim e disse, nossa, quanto tempo você está esperando por isso? Aí eu falei para ela, 10 anos, doutora. 10 anos que eu estou esperando o meu Redentor se levantar do trono ao meu favor e cumprir a minha promessa. E ali foi o dia que eu descobri, num exame de rotina, que o meu Isaac estava no meu ventre, que o meu Isaac já ia chegar.
Isso não é história da carochinha. Isso é real. Isso é verdade. Isso é prova de que Deus, ele é fiel. E ali eu disse, eu não vou contar para ninguém. Meu esposo tem que saber, tem que ser o primeiro. Juliana, fecha a boca, não conta para ninguém. E ali quando eu saí, eu falei, doutora, eu preciso pegar esse exame hoje, como é que eu faço? Aí ela, é só você pegar mais tarde, 5 horas, aqui a gente para dos exames e você vem buscar. E aí eu fui buscar, comprei um macacãozinho para o meu filho dar, para eu dar para o meu esposo. E gente, eu vou contar para vocês no próximo vídeo a emoção que foi. Não tem jeito, vai ter que ser em 3 partes esses vídeos. Mas já compartilha para mais pessoas poderem receber esse vídeo e ouvirem o que Deus fez na minha vida e é capaz de fazer com você. Se inscreve nesse canal e não perca. Até o próximo vídeo.